Estamos gravando, Tica! Hoje com Vivian. Ai, você lembra da Vivian que fez? A Bel. Vamos colocar uma foto da Paty e da Bel juntas? Antes de começar esse vídeo, muito pedido pelos fãs de Chiquititas, já vou pedir para curtir o vídeo, para compartilhar com os outros fãs, com os outros amigos, para se inscrever no canal, para ativar as notificações. Tudo isso. Que vai ser um vídeo daqueles nostalgia que vocês gostam. E depois a gente vai fazer uma continuação falando da vida adulta, sobre reality, casamento, algumas coisas que vocês, tenho certeza, muitos de vocês vão se identificar, mas esse vai ficar para uma segunda parte. Vamos começar? Vamos? Bora! Ai, amiga, tô tão feliz de você estar aqui. A gente sempre começa esse vídeo assim. Eu recebi várias perguntinhas, mas antes de entrar nas perguntas, vamos falar um pouquinho da tua história, da nossa história. Você chegou junto com uma nova turma de Chiquititas. Você participou do primeiro teste real de Chiquititas, onde todo mundo já sabia que era Chiquititas, que já estava no ar, que a novela já era um sucesso. A gente chegou no meio do Jogo do Brasil, você lembra disso? Não. Bom, a Anitta nunca lembra de nada. Não, mas como que eu vou lembrar que época que você chegou? Calma, então Porque foi tava tipo todo julho mundo de reunido. 98. Foi, tava junho, acho que foi tipo junho. Então fazia mais ou menos um ano que a gente tava lá, a novela já tinha um ano praticamente no ar. Você chegou. Isso, mais ou menos. Tá. E aí, tava todo mundo reunido na casa do Jonatas Faro. E aí chegou o ônibus Fotinho com as do novas Jonatas. Chiquititas. E era um elenco real, porque assim, tiveram alguns personagens que entraram, tipo, soltos. Tipo, a Carlinha, acho que a Mari. Foram entrando Eles aos não, era tipo poucos. uma turma nova de Chiquititas, assim, Um chegando. elenco novo, Um tanto elenco que a gente novo. gravou o clipe de novo. Essa é a canção do seu coração. Mexe, já mexe, já mexe, já mexe, já mexe. Se te falta mexe, mexe tu. Aí a gente chegou e tava todo mundo, tanto os meninos quanto as meninas, na casa do Jonatas assistindo o jogo. E pra gente foi tipo, meu Deus, quem é todo Chiquititas. mundo? Não, vocês ainda conheciam, gente. A gente não conhecia Mas vocês. veio todo mundo recebendo, então tava todo mundo meio, meu Deus, o que tá acontecendo aqui, né? Mas peraí, antes de chegar lá, você assistia a novela? Você era fã de Eu era Chiquititas? fanática, eu tinha fã-clube das Chiquititas. Eu tinha. Eu dançava. Teve uma festa do meu irmão que eu fiz a minha avó fazer uma roupa de Chiquititas. Antes de ser Antes de Chiquitita? Chiquititas, tipo, alguns meses antes. Meu irmão faz aniversário em novembro, aí depois, lá pra janeiro, fevereiro, eu comecei a fazer teste. Então eu não E aí você nem foi imaginava. naquele teste, tipo, multidão, assim, na SBT, pra fazer teste de Foram Chiquititas? 5 testes, na verdade. Eu fiz um na agência, aí depois eu fiz um outro teste de fotografia, aí depois aí fiz um teste de dança pra agência, pra saber se eu tinha um pouco de noção, né? Pra eles não mandarem qualquer coisa pra SBT. Aí fui pra... Qualquer coisa. Aí fui pro SBT, gravei tipo um monte de cenas. E aí depois o SBT selecionou no mesmo dia as pessoas que iam ficar. E aí fui ficando. E aí eu tava com uma tia minha e ela ligou pra minha mãe e falou assim, olha, minha mãe tava no Japão. Falou, olha, eu acho que o negócio tá ficando sério. A Vivian passou, porque não é possível. Agora foi pro teste de dança, a menina adora dançar, acabou, já era. E aí foi muito engraçado, que eu acho que ninguém sabe disso, mas eu soube que eu tinha passado no teste no dia do meu aniversário. Nossa! É, porque eles me ligaram na agência e falaram, ai, Vivian, parabéns. Parabéns, meu aniversário, obrigada. Ah, tá. Você soube da resposta no dia do E seu minha mãe aniversário. tinha escondido de mim o tempo inteiro, a família inteira sabendo, só eu que não, porque ela queria assinar o contrato antes, pra depois me contar, pra eu não ficar toda, eu passei no teste e não passei. Eu louca, saí correndo, gritando na rua da minha avó, parecia uma louca. Anunciando. Não, eu gritava só, ninguém nem sabia o que tava acontecendo, tipo, deu a louca na Vivian. Eu surtando, gritando, que nem uma louca, aí minha tia pegou o telefone e falou, olha, a Vivian não tá muito bem, acho que foi meio... Ela ficou animada demais e ela não estava É um orfanato, sabendo. não é um hospício, não sei se ela vai lugar certo. Enfim, daí foi Ai, muito que legal. E foi no dia do meu aniversário, daí eu fiquei sabendo, minha mãe ia conversar com o Roberto pra assinar Aham, Roberto enfim, Monteiro, que era o nosso produtor. produtor aqui do Brasil. E aí foi muito legal. Nossa, foi só emoção. E a Vivian era do elenco que era da rua. No começo, né, ela não era uma Chiquitita real, assim. Lógico, ela fazia parte de Chiquititas, mas ela não fazia parte do orfanato. Exato. Ela era vizinha do orfanato. E é por isso que eu tinha tantas roupas e tantas trocas pra fazer, sabe? Porque eu acho que eu mereço um direito de resposta. Calma, deixa eu explicar
Pra quem não assistiu o vídeo com a Mari, a gente conta de um momento que a gente dividiu o camarim com a Vívia e com a Gabi. Eu acho que tava a Elisa também. E a gente não sei. Eu acho e que a era gente nós 4. brigava muito porque as meninas que não eram do orfanato tinham muitas trocas de roupa. É. E nós só tínhamos o uniforme e o pijama. Então Só. ficava uma bagunça no camarim e a gente comentou sobre isso no vídeo com a Mari. Se vocês não assistiram, assistam o vídeo também. Na verdade, era assim, a gente tinha roupa pra acordar, roupa pra tomar café, roupa pra ir no orfanato, Vocês, roupa pra... né? É, a gente tinha, tipo, imagina, isso E um monte de multiplicado por sapato. 2. Então era uma bagunça, e o camarim era assim, tipo, um ovo, né? Nós E aí 4. a gente se revoltava, tipo, Meu, você não tá usando ainda essa roupa, leva lá pro figurino. E aí, não, mas deixa aqui, que tem continuidade. Era uma bagunça. E fora os penteados, né? Tipo, era chuquinha, trança, não sei o que. mas era, você tipo, lembra da vários. musiquinha que a gente fez? Eu não lembrava dessa musiquinha, eu não Ai, lembrava. Super lembrava. Como que era a música? O camarim é meu, você vai todos nós. E você lembra dessa história que ela falou que que a gente recortava as Nunca. fotos? Tá vendo, Mariana? Também não Eu lembrava super acho disso. que você tava querendo, tipo, ir contra mim nesse vídeo. Depois você lembra que a gente pintou um camarim inteiro? A gente pediu Lembro. pra... Quem que era que Isso pintou foi pra no gente? final. A gente pediu pra Patrícia. É, foi. Isso deu uma confusão com os Foi a outra meninos. Patrícia que pintou pra gente, né? Nisso a gente já tava No final da novela. último Era ano o de último novela, ano. em outro camarim. A gente tinha um Camarim camarim grande, gigante. bem grande, para as meninas maiores. A Vivian, a Elisa Vec, a Greta e eu. É. Acho que éramos nós. A gente cismou que a gente queria um camarim diferente, colorido. Alegre. Cara, a gente vai ter que achar uma foto pra Eu colocar tenho, aqui. acho que foto. Eles pintaram pra gente o camarim de rosa, Pink. e roxo. Não era Peraí. azul, turquesa. Eram todas as laterais de azul turquesa, assim. E acho que tinha uma porta, alguma coisa tudo misturado. Tipo, era um Sim, carnaval. frescura de criança. E sei lembra lá, que o eles sofá? toparam. O sofá era amarelo, xadrez. Enfim. E aí a gente depois- pendurou várias fotos, tudo pendurado, assim, com todo Daí mundo. esse camarim era bem maior, Era era lindo bem mais esse legal. camarim, é. Ah, é. Aí a confusão rolou porque os meninos, tipo, ficaram... Ai, que nós temos camarim super legal, a gente tá aqui com esse camarim ruim. Que é aquela coisa Pierre de era o criança, principal, que né? é Tipo, ele sempre levantava a polêmico. bandeirinha aqui, ó. E aí, só a gente mesmo tinha esse camarim super legal, porque a gente foi atrás, a gente pediu, a gente conquistou. É, e e todo mundo a ficou com gente era as mais inveja. velhas. Ai, a gente lembrou de uma coisa muito legal também. Mas só que a gente era criança, de verdade. A gente era chiquitita de verdade, né? E a gente era amiga de verdade, né? é. Porque olha só o que a gente encontrou pra mostrar pra vocês. Pega aí que eu pego aqui. Tcharam! O que são esses caderninhos? A gente vai explicar. É, A gente escrevia uma pra outra. tem várias coisas aqui, ó. Vários carnavais. É como se fosse Vários um diário. recortes. Olha, Sandy Júnior. A Passar gente- meio rápido, porque eu não sei o que tá escrito aqui, né? Vai que alguém dá um zoom. Mas assim, por exemplo, a gente ia pra escola, a Vi tava numa sala e eu em outra. Então, durante a escola, ela escrevia pra mim um caderno, eu escrevia pra ela em outro. Chegava no intervalo, a gente trocava os cadernos. Como se a gente pra nunca se ler, visse. como se a gente não tivesse tempo de ficar É. junto. Pra ler o que ela tava passando naquele momento na escola, o que ela tinha sonhado. Você tava com frio. Qualquer coisa. Né? Os planos que a gente tinha pro futuro, que no caso era o final de semana. Ou vim pro Brasil. Ou vim pro Brasil. Ah, eu vou passear no Brasil esse fim de semana. Então, às vezes, ela tava gravando, ela tava escrevendo. Ela escreveu em um, tá muito bom, tava aqui, que ela achou. Que ela fala, são 2h pouco da manhã, a E a Areta está Areta tá aqui. dormindo aqui É a na minha última. casa. Isso a gente pode mostrar. Aqui, ó. Boa noite, caderninho. São exatamente 2 da manhã e a Areta está dormindo aqui em casa. Que emoção! Eu era assim, tipo, eu na turma das mais velhas, eu me sentia, tipo, adulta, né, Ari? Quando eu tava A com turma as das mais crianças... velhas era a gente. Era a Tipo, gente. eu era da turma das mais velhas. Quando eu tava com as crianças, que a gente chamava de crianças na época, que era tudo da mesma idade, só tipo 1, 2 anos mais novo, eu era super criança. Lembra que eu fazia A gente tava teatrinho? bem no meio termo, assim. É. Eu já me sentia adulta da Adulta. parada toda. Isso é muito legal, é algo que eu não tive com mais ninguém, assim. Tipo, eu digo que eu tenho histórias muito específicas, Meu, isso aqui tem assim, muitos momentos anos. muito marcantes com... Não com todos, né? Mas com várias das meninas que passou por lá. E a Vi, ela não viveu aquele começo que a gente comenta tanto, da chegada, do prédio, disso e daquilo. Só que ela foi comigo até o final. É verdade. Então a gente viveu momentos muito intensos mesmo, de muita tristeza até, né? Foi. Na despedida. Você lembra que antes de acabar a novela, a gente sabia que todos os mais velhos, todos os que tinham crescido, iam embora. E eu e você era uma delas. Não, e é muito engraçado que todo mundo, assim, que eu converso, fala assim, aí eu fui embora da novela porque eu cresci, aí eu fui embora da novela porque eu cresci. Eu não sou mais baixinha que todo mundo. É.
E eu ia continuando, né? E aí, mas aí chegou mesmo esse Chegou um momento que momento, falaram, tipo, todos os mais velhos Que a vão gente tava sair. realmente, né, com um corpo de mulher, tudo diferente, né? A gente tava numa transição, assim, já pra adolescência. É, Você eu já tava tinha com 15 quase anos. 16, exato. Teve uma parte aqui no caderninho que ontem à noite eu tava lendo e tava lá, festa de 15 anos da Areta. É, a Vi foi uma das poucas que conseguiu vir na época de Chiquititas. Eu fiz 15 anos lá em Buenos Aires, fazendo Chiquititas. E eu fiz uma festa de 15 mesmo, aquela coisa da Aqui no festa. Brasil. Aqui no Brasil. E a gente gravou no dia do aniversário. Foi. Mas a Vi, a gente conseguiu, não sei o quê. Ela foi liberada junto comigo, comprou passagem na última hora. E veio, viajou comigo pro meu aniversário de 15 anos e voltou depois comigo pra Argentina. Eram umas loucuras que a gente fazia de fim de semana. Tipo, sexta-feira eu vou pro Brasil, volto domingo ou volto na segunda. Acontecia pouco, mas às vezes a gente conseguia fazer essas coisas, né? Não, isso mostra que com 15 anos a gente escrevia em caderninho, ou seja, a gente era era mesmo criança. Isso mostra como a geração mudou, né? Que menina de 15 anos hoje faz caderninho, faz diário com a amiga. Vamos responder umas perguntas que eles mandaram? Vamos. Como ela chegou depois, tinha algum personagem preferido? Tipo assim, você tinha uma personagem favorita que chegou lá e você era muito fã? Tinha, eu era apaixonada pela Renata, só que ela não estava lá quando eu cheguei. Na época, você e a Areta eram as poucas que representavam outras etnias, outras raças. Vocês tinham noção dessa representatividade? Ai, que pergunta bonitinha. Bonita, né? Gostei. Na verdade, eu não tinha, Are. Mas depois, não sei se você sofreu a mesma coisa. Quando a gente voltou, a gente ficou muito marcada como Chiquititas. E depois ficou muito difícil de pegar outros trabalhos, porque as pessoas... Não era igual hoje, por exemplo, que, ai, que legal que você fez sucesso, vamos pra outra emissora, vamos isso, aquilo. Mas na época era, marcado como a Chiquitita. É, ficou muito marcado mesmo. E eu ainda como japa, já era mais difícil ainda. É, né? Porque as pessoas lembram muito, porque não tem outra pra confundir. Eu também, eu não tinha, não, essa noção da importância da representatividade. Nem se falava sobre representatividade naquela época, né? Como é falado hoje. Então eu não tinha essa noção. Mas os anos foram me mostrando o quanto isso foi importante, marcante e, sabe, muito determinante mesmo para a história de muitas pessoas, né, de muitas meninas. Com certeza. Que importante, eu fico, tipo, muito feliz, assim, porque eu acho que na da Argentina nem tinha oriental, Não tinha. A minha era... Que bom que você tava lá. Era uma branquinha de cabelo É, a minha liso. pata lá na Argentina também era branca, até porque na Argentina não tem negros quase, né? Tem poucos, né? Que não tem poucos. Quero saber se vocês já dormiram uma na casa da outra e como foi, enfim, a gente acabou de falar sobre isso no no caderninho. vídeo, no caderno. Dormíamos, Aliás, a assim, gente sempre e a Vi, dormia. Você falou que eu tava dormindo na tua casa, mas a Vi acho que dormia bem mais na Com minha certeza. até, assim. Minha mãe gostava muito da Vi, ela também, tipo, tinha minha mãe, assim... Minha mãe, porque eu Como morava com a minha mãe. avó. Então ela, tipo, assumia mesmo o papel de mãe, minha né? mãe tinha maior cuidado, maior carinho pela Vi. Fofíssima. Tem mais alguma? Qual a música das Chiquititas que você mais gostava de dançar? Eu gostava de Adolescentes e de Liberdade. Ah, porque foram os últimos clipes que a gente gravou. a gente gravou. Amava Adolescentes. Todo mundo fala muito de Liberdade, porque foi um clipe lindo. Foi em Fernando de Noronha. Fernando de Noronha. A gente falou sobre ele aqui já no vídeo com os meninos. Foi lindo de gravar. Mas Adolescentes, pra gente, foi Nossa Senhora! A gente tipo, tinha chegado na adolescência adolescente. e a gente amava. A gente tinha isso ainda, né? Que a gente conhecia algumas músicas das Chiquititas argentinas que a gente esperava muito gravar. E essa era uma delas, né? E essa era uma delas. E, meu, assim, maquiagem super mega. Você lembra? Tipo, Minha mãe mais tem uma foto... mulheres, deixaram a gente, tipo, crescer mesmo naquele vídeo, porque Chiquititas tinha muito cuidado da imagem que passava. Não sei o quê. A gente não usava nada decotado, nada Shorts, muito curto. é. Até quando vinha fazer programa no Brasil, a gente tinha que ter muito cuidado com isso, assim. E então, aquele acho que foi um dos primeiros momentos onde mostraram, eles viraram adolescentes, eles cresceram, então tem Na muito mais banheira, brincadeira. Eu tô com um foi muito topzinho legal. aqui, tipo, rebolando. A gente amou, a gente se divertiu. Foi incrível. Adolescente, esse pretensão gigante não me conquista. Eu tinha visto aqui uma pergunta também, já fechei. Mas se a gente tinha alguma cena juntos que tinha marcado. E assim, eu que nunca lembro de nada, tem uma cena que eu lembro que é justamente com você, que é muito marcante. Que na no minha final vida. a gente gravou muito junto, né? E também foi esse último ano. Ai, eu não sei se eu já contei essa história, mas assim, um momento difícil. A Pata era apaixonada pelo Álvaro. E sempre as Chiquititas tinha aquela coisa do amor impossível, né? A do Álvaro, que era da E a Casa Pata Grande. sempre, que é o André Cursino, ela sempre, as pessoas que ela gostava, ela tinha certa revolta, ela brigava, ela não sei o quê, porque a Pata era aquela, né? Tipo,
menina pá, assim, sentadinha. E a gente tinha uma cena, só que ao mesmo tempo a novela tinha aquela coisa lúdica, dos sonhos. Então acontecia uma situação Árvore que da fundia vida. ao sonho da Pata. E a gente Pata era tava bem fazendo uma sonhadora, né, cena amiga? com um bendito sapo, que eu não sei por que aquele bendito sapo me aparecia no celeiro, porque naquela época o orfanato era um celeiro. Eu nem lembro desse sapo, Você gente. não lembra disso, né? E aí, o direito não tava isso no roteiro. Era só tipo assim, ela via o sapo e associava com o Álvaro e fundia tipo pra um sonho que ela tinha com o Álvaro, acho que num balanço, uma coisa meio mágica. Só que Nossa, o eu não diretor lembro cismou, nada. o Cláudio, que eu tinha que beijar o sapo pra fazer aquela coisa da fantasia, do contos de fadas, não sei o quê. E onde que eu tô nessa história toda, Você né? segurava o bendito do sapo. Como você não lembra? A gente tinha muito que achar essa gente. cena. É Não, difícil eu achar. acho que hoje eu não seguraria nem um A sapo. Vivian segurava esse sapo com medo. Que ela, tipo, tremia. E era um sapo de verdade. Não, eu sofri muito com esse negócio. Se alguém me pergunta, assim, os momentos difíceis da Pata na novela, eu precisava relatar todas as cenas com bicho. Porque É verdade. Pata era o quê? Destemida. Era uma menina de rua, corajosa. Igual a Areta, gente. Igualzinha. Só que, então assim, todo mundo podia ter medo em cena. A Pata não. A Pata era aquela que se o bicho escapasse, como aconteceu com a iguana no começo da novela, a Pata era que ia pegar a iguana e colocar dentro da jaula. O Cláudio Ferrari cismou que eu Que era o não era diretor. suficiente eu ficar, tipo, olhando lá pro sapo, não sei o quê. Eu tinha que, tipo, aproximar a boca da boca do sapo. Gente, como que faz isso com uma criança? Aí ele falava pra Vivian, vai aproximando a sapo da boca dela. E a Pata vai aproximando a boca do sapo. Muito amiga, né? Tudo bem? E eu, assim, meio nervosa, né? Mas, cara, quando você é criança, você ainda não tem, tipo, uma maturidade, é difícil pra você falar, não tá tudo bem, não, vou fazer. Vamos tentar. Aí ela ia aproximando, tipo, o sapo, e eu ia indo pra trás. Corta, de novo, dale, Pata, vamos, que hora sai. Aí, axian. Ia com o sapo, ficava lá, quando o sapo começava a chegar perto, tipo, eu ia indo com a boca pra trás. Assim, a gente repetiu isso várias vezes. O Cláudio já tava meio nervoso, porque eu não conseguia ficar parada. O sapo começa a fazer xixi. Ele fez É xixi em sério mim? isso. Não. Você ficou segurando ele assim, o sapo faz um xixi que é um jato. Eu nunca vou esquecer disso na minha vida. E tinham falado que tinha que tomar cuidado, porque, tipo, que é, tipo, venenoso. Venenoso. E aí você tá... tipo, e aí você largou o sapo lá, tipo, mas... Gente... E o sapo deve ter, tipo, pulado, Coitado do sabe? sapo. Aí, quando o sapo fez xixi, foi o momento que daí eu estourei, porque daí eu, tipo, assustei muito E falou que não ia comecei fazer. a chorar. E aí eu fui pro banheiro, porque espirrou o xixi do sapo, né, pra um monte de lado. E aí eu fui pro banheiro lavar o rosto, e aí a Larissa, que fazia a Cora, foi atrás de mim, e eu lembro que foi muito importante isso, que ela falou assim, se você não quer fazer a cena, não faça a cena. Isso me deu a força que eu precisava naquele momento, né? Porque assim, 15 anos, você tá meio ali, você acha que muito responsável, você quer entregar tudo que te pedem, você tá acostumada ali a ser profissional, a fazer o que o diretor tá pedindo. E aí eu voltei pro estúdio com a força que eu precisava naquele momento, eu falei, eu não vou beijar Não o vou sapo. fazer. E além do mais, isso nem estava no roteiro, eu tinha esse argumento a meu favor. Como terminou essa história? Chamaram o Alan, que era o único negro da novela, mas que é um homem, pra fazer a cena do beijo. Eu juro. Eu não lembrava disso, Eu juro. Areta. Só que o Alan tinha a boca muito mais assim, canuda que a minha. Muito, mas muito mais. E aí eu lembro que um dia, essa história não termina aí. Tá quase um vídeo essa história. Eu tava numa externa, a Patrícia me ligou dizendo que o pessoal da edição tinha entrado em contato falando que tava muito diferente. Tipo, que não tava combinando Você a tem que boca do refazer a Alan cena. com a boca da minha. Se eu não podia, por favor, fazer essa cena. E aí eu já tinha, né, ganhado ali a força que eu precisava e pensado no injusto que tinha sido aquele momento. E falei pra ela, eu não vou fazer. E aí Não sabe tava o no difícil roteiro. que é você bater de frente, tipo, com a produtora geral da novela, com o diretor da novela, e todo mundo fala assim, a gente precisa que você faça. E eu falei, eu não vou fazer. E eu não fiz a cena e ficou a boca do Alan mesmo, eu acho. E nessa cena eu tava com você. Então foi algo que marcou muito e foi bem no finalzinho. Talvez por isso eu tenha essa lembrança tão forte. Eu não lembrava da cena do Mas sapo. eu não sei se tivesse sido lá no primeiro ano, como teria sido. Mas talvez eles tivessem tanta confiança em mim, tipo, no negócio de tipo, a Pata faz tudo, né? Porque eu sempre dava um jeito, sempre fazia, ia. Gravei com a aranha, gravei com isso. Mas a do sapo, tipo, chegar até a boca, foi demais. Gente, Passou nem dos lembro. limites. Eu segurando o sapo. Juro por Deus, eu não lembro Ainda bem que disso. você esqueceu desse momento, amiga. Bom, a gente vai continuar essa conversa. Vamos avançar alguns anos pra falar da vida de hoje da Vivi, o que ela fez, sobre o reality, sobre o casamento e sobre uma história que ela nunca contou, que ela ainda nunca revelou. E eu perguntei, você quer falar sobre isso? Ela falou assim, Quero.
Porque muita gente vai se identificar e eu tenho certeza que ela vai dar força pra muita gente também. Então, no próximo vídeo, uma nova fase da vida da Vivian. Linda. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar, certo? Beijo! Beijo.